Ultimamente eu tenho conversado com bastante gente aqui no YouTube, lá no Instagram, sobre a capacidade dos coletores e tem sido dúvida de muita gente, muitas informações ficam confusas e eu fiquei de fazer um vídeo, e é esse vídeo aqui, explicando por que acontece de as capacidades dos coletores fornecidas pelo fabricante, a capacidade oficial, muitas vezes se confundirem com de outros fabricantes e parecerem que são diferentes da realidade. E um caso que ficou muito claro esse tipo de problema, de inconsistência, foi o caso de quando eu fiz a comparação entre os Violeta Cup e os Corui. Esse aqui é o modelo A, esse é o B, esse aqui é o intenso e esse aqui é o normal. Eu fiz comparação do B com o normal e o A com o intenso, e a gente viu que os fabricantes dos coletores informam que sempre que os Violeta Cup têm menor capacidade do que os Corui. Os dois fabricantes informam isso. E quando a gente fez o vídeo, a gente viu que nos dois casos cabe mais água nos Violeta Cup do que nos Corui, ou seja, os Violeta Cup na realidade têm um pouquinho mais de capacidade. E as pessoas ficaram se perguntando por que isso acontece. Bom, existem vários fatores, é bem difícil você determinar precisamente e exatamente a capacidade de cada coletor. É preciso, eu imagino que para fazer de uma forma realmente precisa tem que ser feito num laboratório com máquinas de extrema precisão. Existe diferença de fluido entre a água e o sangue. É uma coisa bem complicada de fazer. Geralmente o que a gente tem são capacidades aproximadas. E o ponto de referência que cada marca escolhe para medir a capacidade do seu coletor também faz muita diferença. Algumas marcas escolhem colocar a capacidade até a borda, outras até os furos, outras um pouco abaixo dos furos. Algumas que tem quando o coletor tem marquinhas assim, a marca, o fabricante coloca a capacidade oficial abaixo da marquinha. Então cada um usa um ponto de referência diferente, o que acha mais conveniente. Então por isso acontecem essas inconsistências. Muitas vezes tem fabricantes que são mais conservadores na hora de colocar a capacidade oficial no site oficial e tudo, por questões legais, por questões de dar uma margem de segurança e etc. E tem outros fabricantes que já não são tão conservadores. Isso tem muito a ver também com uma coisa subjetiva de cada pessoa que está fazendo esse trabalho, e também com o formato e tamanho dos furos de cada coletor. Nessas duas marcas, por exemplo, a gente observa bem a questão dos furos. Apesar dos Violeta Cup terem o corpo bem maior, visivelmente maiores do que os Corui, o fabricante deles informa uma capacidade oficial menor do que a desses dois, que são visivelmente coletores menores. Nesses dois casos, a gente vê uma diferença muito grande entre os furos. Os furos do Violeta Cup são grandes, abertos e retos. Portanto, o fabricante com certeza optou por ser um pouco mais conservador na hora de colocar uma medida de capacidade oficial. Provavelmente eles colocaram um pouco mais abaixo dos furos. E aí a questão de você vai colocar aqui, vai colocar aqui, vai colocar aqui, vai colocar aqui em cima. Isso dá a diferença daqueles poucos ml, que fica estranho a capacidade de um e outro. No caso do Corui, é o totalmente oposto. Eles têm os furos bem pequenos, bem menores, angulados. A gente tem que olhar o furo de baixo, e quando ele abre, a abertura dele é quase na borda do coletor mesmo. É quase lá em cima. Então, esse fabricante, com certeza, por causa do design do seu coletor, dos furos do seu coletor, foi menos conservador, pôde ser menos conservador na hora de colocar a capacidade, já que o design e tamanho dos furos permite que a gente use praticamente todo o corpo do coletor para capacidade, já que os furos abrem lá em cima
praticamente na borda. Então por isso que deu aquela confusão, e eu vou fazer um outro vídeo medindo na balança a capacidade dos 4 coletores e também de todas as outras marcas, para a gente ver mais ou menos o número que a gente consegue olhando numa balança caseira, que também não é um instrumento de super precisão, mas para a gente ter uma ideia mais ou menos. Eu tô aqui com 2 coletores que ilustram bem essa diferença dos furos na hora de medir a capacidade, né? Esse aqui é um Luma modelo AI, se eu não me engano, sim, é o AI, tá aqui. Ele tem furos bem abertos, portanto, a capacidade máxima do coletor ficaria mais ou menos por aqui, onde o meu dedo tá. Essa parte toda do coletor não contaria. E aqui a gente tem um Meluna G, que tem o furo minúsculo. É até difícil de ver. O furo é bem pequeno. E tem coletores que têm os furos um pouco mais abaixo. Tem coletores que têm os furos bem altos, já lá quase na borda. Então tudo isso contribui para as inconsistências na hora de colocar a capacidade dos coletores nos sites oficiais, né? Aquelas coisas que o fabricante mesmo informa. Por isso é uma coisa meio subjetiva, cada um meio que pega o ponto de referência que quer, e por isso fica essa confusão de capacidade quando a gente olha um coletor claramente maior com uma capacidade menor, e aí fica estranho. Então é por causa disso. Na verdade, nenhum deles está errado, todos estão certos. A única diferença é que cada um usou o ponto de referência que achou melhor na hora, que achou que seria mais justo, mais preciso. E aí fica um pouquinho mesmo, são várias pessoas fazendo a mesma coisa de forma diferente. E é por isso que a gente tem as inconsistências nas capacidades dos coletores, e é por isso que a gente vai fazer aqui no canal uma série medindo na balança as capacidades de cada um deles, de várias marcas, pelo menos todas as que eu tiver aqui, para poder comparar.